Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E no vídeo de hoje eu vou falar de um dos assuntos mais importantes considerando a sua trajetória como investidor. Para você que investe a maior parte do seu patrimônio ou todo o seu patrimônio em renda fixa, num momento como esse, onde a taxa Selic está constantemente subindo, ou no mínimo que existe uma expectativa dela continuar alta por mais tempo, você acaba se beneficiando disso, aumentando a sua rentabilidade. Porém, mesmo considerando os melhores retornos da renda fixa, dificilmente você terá 30, 40 ou 50% de retorno em um ano. Isso porque a renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você está fazendo para alguém. Ou seja, ao investir em um CDB, por exemplo, o banco emite o CDB e promete para você uma determinada taxa de juros. Então, aquela rentabilidade que você obtém é o quanto o banco aceitou pagar de juros. E mesmo em investimentos de renda fixa mais arriscados, onde o emissor acaba pagando um prêmio maior para o investidor, você não terá um retorno de 40% ao ano. Isso é praticamente impossível. Mas e se eu te falasse que existe um investimento não muito arriscado? Para falar a verdade, você correria até menos risco do que em muitos investimentos de renda fixa de obter esses retornos de 30%, 40%, 50%. Reformulando a frase, quem investiu nos últimos 12 meses nesse investimento que eu vou falar aqui, obteve 59% de retorno, enquanto a renda fixa média pagou menos de 1% ao mês. E antes de mostrar todos os detalhes a respeito desse investimento, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E agora, sem mais delongas, o investimento que eu estou falando aqui é o investimento em ETF. E para você que não sabe o que é um ETF e como funciona esse tipo de investimento, ETF nada mais é do que um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores. A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, que é basicamente um fundo negociado em bolsa. E nós poderíamos dizer que um ETF é um fundo de investimento passivo, e isso tem várias vantagens, como eu vou falar daqui a pouco. Investir em ETF é uma das formas mais seguras de diversificar o seu patrimônio em ativos capazes de multiplicar o seu patrimônio várias vezes ao longo do tempo. Existem ETFs de fundos imobiliários aqui na bolsa brasileira, existem ETFs das ações de maior capitalização da bolsa, as ações mais negociadas. Existem ETFs de ações small caps. Existem ETFs de todos os tipos que você imaginar, até mesmo de renda fixa. E por mais que um ETF seja bem parecido com um fundo de investimento, existem várias diferenças que tornam o ETF, inclusive, melhor do que o fundo de investimento. Eu particularmente não gosto de fundos de investimentos porque, em primeiro lugar, eles costumam ter taxas muito altas por conta da rotatividade da carteira de investimentos, entre outros fatores, que acabam fazendo com que o fundo custe muito caro para o investidor. E o segundo ponto é que você tem um imposto come cotas nos fundos de investimento, que basicamente é um imposto que incide a cada 6 meses, antecipando uma alíquota de imposto de 15%. E isso, no longo prazo, destrói a sua rentabilidade, porque o efeito de juros compostos acaba sendo impedido ao longo do tempo. Já nos ETFs é completamente diferente, porque além de não ter o imposto come cotas, o que já é uma grande vantagem para o efeito de juros compostos ao longo do tempo, para um investimento de longo prazo seria muito melhor nesse caso, você tem custos insignificantes, porque o fundo de investimento ele acaba tendo que gerar a carteira, tem pessoas ali trabalhando, tem que ficar analisando os ativos. No ETF, como ele acaba seguindo um índice de mercado, ele não precisa de uma super equipe para isso, então os custos são muito menores. E uma informação que talvez você não saiba é que é estatisticamente comprovado que a maioria dos investidores do mundo perdem para o retorno de mercado. O que seria o retorno de mercado? Seria o retorno médio das empresas de um determinado país. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, e lá você tem o S&P 500. O S&P 500 é uma carteira teórica com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, algumas das maiores do mundo. A média dos investidores perdem para esse índice, e existem ETFs que replicam esse exato índice. Ou seja, se você investisse nesse ETF, que basicamente investe nesse índice, investe na mesma proporção nas ações desse índice, você já ganharia da maioria dos investidores, porque a maioria perde para esse índice. Então, apenas por você investir em um ETF que te dá o retorno de mercado, você já ganha da maioria dos investidores que tem um retorno inferior à média de mercado. Por isso, os ETFs são uma excelente alternativa para você diversificar o seu patrimônio. E quando eu digo diversificar o seu patrimônio, eu não estou falando em você investir em ETFs no Brasil, até porque o Brasil é um mercado muito pouco desenvolvido e aqui você consegue individualmente escolher boas empresas e bons fundos imobiliários. Já fora do Brasil, onde você tem mercados muito mais desenvolvidos, você vai estar exposto a moedas mais fortes, como o dólar, por exemplo, já faria muito mais sentido você investir em ETFs.
garantindo que parte do seu patrimônio esteja em uma moeda forte e nas maiores empresas do mundo. Se você olhar esse gráfico do dólar contra o real, você vai ver que existe uma tendência natural do dólar se valorizar contra o real. Em certos momentos, o dólar acabou se desvalorizando em relação ao real. No curto prazo, em coisa de 1 ano, 2 anos, isso pode acontecer, mas no longo prazo é certo que o dólar vai valer um dia R$7, depois R$8, R$9 e um dia nós teremos saudade do dólar a R$5, R$6. Eu não sei que patamar o dólar estará daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu sei que em 2027 ele não estará no mesmo preço que está hoje, provavelmente estará em 6 e alguma coisa ou R$7. Em 2030 talvez uns R$7,50, R$8 na média, e eu sei que um dia nós sentiremos falta do dólar a R$6, que hoje para nós é um absurdo. E é por esse motivo que o ETF que eu vou mostrar aqui é um ETF que replica a bolsa americana, que nesse caso é um dos principais índices de mercado. E eu estou aqui no site maisretorno.com. Basicamente aqui nós podemos fazer uma comparação de rentabilidades obtidas por vários índices, vários ativos diferentes. Então aqui eu coloquei, por exemplo, o CDI. Então aqui nós temos basicamente a rentabilidade média da renda fixa. E aqui você consegue ver que a renda fixa te entrega um retorno previsível, um retorno que normalmente é crescente. Dificilmente você teria uma taxa de juros em 0% aqui no Brasil. Então você tem uma crescente aqui. No prazo de 1 ano entregou 10,89%. Em 5 anos entregou 49%, quase 50%. Agora, se nós comparássemos isso com um ETF que replica a bolsa americana, qual seria o resultado? Aqui você consegue ver que nos últimos 6 meses, comparando aqui a renda fixa com o ETF IVVB11, que é um ETF negociado na nossa bolsa brasileira, então você poderia investir de forma mais fácil, com reais mesmo. Basicamente aqui você estaria investindo na bolsa americana, mas estaria com o seu dinheiro aqui no Brasil, e uma parte da diversificação patrimonial é uma diversificação em países. Não é inteligente você concentrar todos os seus investimentos em um só país. Então, nesse caso aqui, nós conseguiríamos uma rentabilidade em 6 meses de 5% na renda fixa e 29% na renda variável investindo nesse ETF. Lembrando que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, mas, historicamente falando, esse ETF sempre ganhou da renda fixa brasileira consistentemente. Olhando aqui no prazo de 1 ano, você tem 60%. Era 59% até ontem aí, né, que eu fiz esse roteiro. Basicamente aqui já é 60%. Então, enquanto a renda fixa entregou em 12 meses, em 1 ano, 10,89%, você teve um retorno de 60% investindo nesse ETF. Ah, mas e se nós pegarmos um prazo maior, 5 anos? Então, pegamos aqui o prazo de 5 anos. 49% na renda fixa, 180% no ETF. Então, basicamente, é assim que funciona. Se você investe seguindo a economia que mais cresce no mundo, você claramente vai ter um retorno maior do que a renda fixa de um país emergente, que é o Brasil. Agora, vamos incluir outros ativos aqui nessa conta. Vamos colocar, por exemplo, o IPCA. Então, aqui a gente tem a inflação. Vamos comparar com a inflação, vamos comparar também com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil. Vamos comparar também com o Ibovespa, o BOVA11, que é o ETF que replica a nossa bolsa de valores. Então, basicamente, nós temos aqui vários índices. Lembrando que o verde é o IVVB11 e aqui todos os de baixo acabaram perdendo para a renda fixa. Então, você teve inflação, perdeu para a renda fixa, naturalmente. Você teve o BOVA11, que é a bolsa brasileira, perdendo para a renda fixa nesse prazo de 5 anos. Você teve o IFIX perdendo para a renda fixa nesses últimos 5 anos. Pegando aqui o prazo de 1 ano para ver o que aconteceu, todos eles também perderam para a renda fixa, considerando que esse último momento até passou aqui, né, o BOVA11 tinha passado recentemente, mas agora perdeu para a renda fixa também. O único que ganhou disparado da renda fixa foi a bolsa americana, então você está perdendo muita rentabilidade por não ter investimentos internacionais, por não ter investimentos dolarizados. E por mais que estando na renda fixa você ganhe de muitos investimentos, você ganhe do retorno de mercado do Brasil, você está em um país emergente onde tudo vai ser comparativamente inferior a países desenvolvidos. Agora, se você quiser entender melhor os ETFs, saber como analisar os ETFs, inclusive como e por onde comprar os ETFs de forma totalmente segura, nesse caso ETFs dolarizados, protegendo parte do seu patrimônio do risco Brasil, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e confira o vídeo completo e exclusivo que eu preparei para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.